Olá, meus irmãos. Como sabemos, ontem, dia 28 de fevereiro de 2021, saiu um decreto municipal proibindo as igrejas de realizarem seus cultos em suas respectivas sedes no prazo de 15 dias. O nosso presbitério, apesar de ter muitas críticas com relação a esta decisão e a forma como essa decisão foi tomada, resolveu se submeter. Neste caso, então, não teremos, nas igrejas presbiterianas do estado, não teremos culto nem neste domingo e nem no próximo domingo. Depois veremos como que as coisas irão acontecer. Por isso, eu quero trazer aqui algumas instruções para os irmãos com relação ao que nós vamos fazer neste domingo que vem e no próximo domingo. Bem, primeiro ponto, irmãos, é que não existe culto na modalidade online. Ninguém cultua com a Igreja de Cristo de forma online, na modalidade online. Você sozinho ou colocar a sua família e assistir a um culto pela tela e ali achar que está de fato cultuando junto com aqueles irmãos que estão presentes fisicamente ali. Não está. O que você está no máximo fazendo é assistindo pela televisão um culto que acontece naquele lugar. Então não existe culto online. Nesse sentido, os cultos, eles acontecerão nos lares, serão dirigidos pelos pastores do lar. Então, o pai, o marido, ele agora tem a responsabilidade de conduzir o culto em casa no domingo. Certo? Essa é a responsabilidade. De manhã, ele poderá conduzir a escola dominical, teremos a lição lançada no nosso canal no YouTube e no final da tarde, início da noite, ele conduz então o culto em casa. Certo? É isso que deve acontecer. E qual é o procedimento? O procedimento é que a liturgia ela será disponibilizada pela nossa secretaria normalmente. Ali existem as partes dos cultos e as músicas que são cantadas. É claro que essas músicas elas estarão disponibilizadas no YouTube. O Grupo Agnes vai providenciar todas essas músicas para que os irmãos coloquem ali no YouTube a música e possam ali cantar, né, ter uma direção com instrumentos, como se fosse não, é um tipo de playback, né, um tipo de karaokê, vamos dizer assim, um karaokê, um santo karaokê. E aí os irmãos podem cantar juntamente, certo? Mas toda a liturgia, todos os passos da liturgia são obviamente dirigidos pelo pastor do lar. Na parte da pregação, temos duas possibilidades. A primeira é o próprio pastor do lar, o pai, o marido, pregar. Eu vou disponibilizar o esboço do sermão e aí ele pode, a partir desse esboço, se esforçar por pastorear sua família. Mas eu também vou disponibilizar o sermão. O mesmo sermão que está ali no esboço estará também disponível no YouTube. No caso do sermão, no momento do sermão, aí sim, só o sermão, a família pode ouvir o sermão da televisão. Ué, pastor, mas não é incoerente? Porque diz que não existe culto online e a gente pode ouvir um sermão da televisão? Sim, pode, porque no Novo Testamento, Paulo, quando enviava suas cartas, essas cartas eram lidas em formato de sermão nos cultos. Os irmãos lá tinham a liturgia, cantavam, e aí estas cartas depois eram lidas. Na época de Paulo não existia internet, não existia vídeos. A única forma remota, de se ouvir um sermão era por meio da escrita. Então, por conta disso, os irmãos podem, no momento do sermão, ouvir a partir daquilo que eu irei gravar no YouTube. Mas, como eu disse, o ideal é que cada pai de família, tendo em mãos o esboço e tendo também o sermão, ele pode ouvir sozinho o sermão, entender ali junto com o esboço e depois pregar para a família. E aí
No final, ao término do culto, aí convidar a família para ouvir o vídeo na televisão. Então são essas as duas opções. Ou a família assiste, ouve, melhor dizendo, o sermão no YouTube, ou o pai, o líder daquela casa, vai a conduzir essa parte da pregação também. Como eu disse, é o ideal. Bem, alguns questionamentos. Crentes que são sozinhos, solitários, né, estão em casa. Bom, aí não tem o que fazer. Esse irmão, ele pode seguir a liturgia, como nós vamos disponibilizar, e de maneira solene, ali, prestar culto ao Senhor sozinho, né? Ele não tem como se agregar aos irmãos. Então seria um tipo de devocional solene que ele faria diante do Senhor, e o Senhor certamente aceitará esta atitude. Então a pessoa que está sozinha, ela ali tem os cânticos, as leituras, ela faz tudo seguindo a liturgia e depois pode ouvir o sermão pelo YouTube. E no caso de casas onde só existe a mãe e os filhos menores, não tem nenhum filho sequer que seja adulto. Não, nesse caso a mãe pode sim conduzir, porque não há ali nenhuma autoridade e ela tem responsabilidades com relação aos filhos, mas lembrando que o culto solene sempre deve ser conduzido por um homem. Esse caso é uma exceção, né, por motivo de força maior, então é nesse sentido ali a matriarca, a mãe, a pessoa mais velha pode então conduzir essa parte, muito nesta modalidade de uma devocional solene, né? Seria interessante utilizar esta nomenclatura. Bem, irmãos, essas são as recomendações. A liturgia estará sendo disponibilizada pela nossa secretaria e o esboço também será disponibilizado pelos grupos de WhatsApp, ou nós utilizaremos o grupo lá do Telegram. Vamos ver qual é a melhor maneira de se fazer isso. E também o vídeo com a lição da escola dominical. Os irmãos deverão observar isso à noite e o sermão, observar isso de manhã, desculpem. Os irmãos deverão observar isso de manhã, a lição da escola dominical. Estamos tratando de assuntos que envolvem ética, comportamento e tal. E à noite, né, ali no início da noite, finalzinho da tarde, não sei o horário que os irmãos irão escolher, poderão então cultuar ao Senhor. Tá certo? Irmãos, qualquer dúvida, por favor, coloque lá nos grupos de WhatsApp da nossa igreja, certo? E a gente vai, assim, dirimindo qualquer dúvida, qualquer questão levantada pelos irmãos. Tá certo? Infelizmente, esse domingo e o outro não estaremos juntos ali na nossa igreja, mas estaremos juntos cultuando ao Senhor em família, cada família no seu lar. Que o Senhor Deus nos abençoe.